A divulgação do Trical, que normalmente somos muitas vezes confrontados com questões como é possível introduzir lajes inclinadas, as lajes inclinadas são corretamente modeladas, tem-se em conta os esforços axiais dessas mesmas lajes. Há, portanto, uma preocupação geral nos projetistas que vêm ter connosco sobre a possibilidade de utilizar escadas, rampas, coberturas de duas ou mais águas e qual o comportamento do programa perante essas situações. Para esclarecer exatamente essa situação, temos aqui um exemplo que engloba aqui uma cobertura de duas águas, portanto um edifício que foi calculado com uma cobertura com duas águas. E podemos, por exemplo, chamar aqui a visualização de qualquer plano da cobertura, inclusive a dos dois em simultâneos, e se pretendermos também podemos visualizar o piso inferior ao mesmo tempo que se visualiza a cobertura. Isto para que se possa perceber qual o comportamento global da estrutura perante a existência destas lajes inclinadas que aqui estão representadas. Então, para o efeito, eu vou pedir aqui um gráfico de deslocamentos da estrutura. Neste caso, o gráfico de deslocamentos da estrutura está com uma escala exagerada e, portanto, eu vou poder escolher aqui uma escala mais adequada àquilo que eu quero visualizar. Vamos aqui meter uma escala de 300 e já agora vou, a nível dos gráficos de isovalores, pedir um gráfico de isovalores, por exemplo, só para as cargas permanentes da estrutura. E se assim o fizer, quando pedir agora novamente o gráfico de deslocamentos, vejo já que o comportamento da estrutura é completamente diferente. De qualquer modo, a perspectiva em que me encontro não é ainda a ideal para visualizar o que é que sucede às coberturas, portanto eu vou rodar a estrutura, colocar-me aqui numa visualização ligeiramente diferente e vou também aqui às escalas de representação das deformadas baixar a escala para metade para que não seja tão exagerado o efeito de deformada do edifício. E vou pedir então novamente o gráfico de deslocamentos do edifício. E pode-se aqui ver claramente que existe um comportamento da laje que engloba uma situação de flexão, mas também uma situação de esforço axial, fazendo com que os pilares da extremidade abram para fora. Se nós quiséssemos levar este gráfico de representação a um extremo, eu colocaria numa visualização deste tipo. Vou também baixar a escala de representação, imaginemos, para 50. E quando peço então o gráfico de deslocamentos, podemos aqui ver o efeito da cumieira que baixa e dos pilares que abrem aqui lateralmente, bem como o efeito de flexão que existe na laje. Mas se dúvidas houvesse ainda relativamente à consideração do esforço axial, eu posso a qualquer altura pedir para visualizar o gráfico de esforços axiais na laje, e portanto aqui vê-se claramente esses esforços axiais ao longo da própria grelha da laje. Se quisesse, poderia, se fosse necessário salientar ainda mais ou reforçar ainda mais a ideia de que esses esforços existem nas lajes, poderia vir aqui e pedir que as escalas de representação, por exemplo, dos esforços axiais fossem, imaginemos, 9 vezes maiores do que estão atualmente e, portanto, quando eu fizer um gráfico de esforços axiais, vê-se aqui claramente os esforços axiais, bem como o caminho, digamos, que existe de concentração das cargas que vão direto aos pilares que servem de apoio à cobertura, uma vez que a viga não tem uma inércia por aí além. Portanto, vê-se aqui claramente o efeito desse andamento de esforços axiais. Também era possível, caso o utilizador pretendesse, visualizar um gráfico de momentos fletores da laje e percebermos, portanto, como é que funcionava o gráfico de flexão da laje. Nas vigas maior, evidentemente, mas também temos os gráficos ao longo da laje. Mais uma vez, se eu quisesse, poderia vir aqui ao gráfico de momentos e pedir, por exemplo, para ter uma representação mais exagerada do andamento do gráfico de momentos fletores em Z e, portanto, aqui começa-se a visualizar claramente os momentos bem positivos a meio vão e negativos, por exemplo, aqui junto aos pilares representados aqui de uma forma bastante elucidativa. Aqui na sequência de uma viga, portanto com um tipo de representação,
aqui junto a um pilar sem existir uma viga na cobertura e, portanto, com outro tipo de representação. Portanto, como vê, a consideração quer de esforços axiais em lajes, quer em rampas, é perfeitamente realizada e interpretada pelo programa Trical, sem qualquer tipo de preocupação para o utilizador, e portanto permite-nos fazer quer escadas, quer rampas, quer coberturas, tranquilamente, sem termos problemas de andar a verificar as simplificações que foram realizadas ou as limitações do programa de cálculo. Neste caso, portanto, temos segurança total, bem como, e podemos ver através deste vídeo, ferramentas de visualização do comportamento da estrutura que me permitem analisar em concreto como é que está a estrutura a trabalhar. E tudo isto é possível graças à modelação tridimensional integrada de todos os elementos que são, portanto, integrados numa matriz única de rigidez e, portanto, estão todos em interação entre si e isso facilita imensa a vida do projetista.